Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute muito da linguagem falada, escrita, origem, e para isso tem a presença da Ruth Monserrat, que é de letras da UFRJ, mas dedicada à pesquisa da língua dos índios, o Carlos Alberto Faraco, que é de letras também lá da Universidade Federal do Paraná, mas gosta da história das línguas, o Andrew Neves, que está como professor visitante aqui na UFRJ, ele é variado, porque é ligado a um colégio da Inglaterra, a Universidade da Inglaterra, e é americano, quer dizer, mais amplo impossível, né? E a Silene Rodrigues, que de letras também, mas aqui da PUC do Rio de Janeiro. Bem, eu já agradeço a presença de vocês e vou falar com você aí de casa que todos eles toparam aqui dar para a gente indicações de livros, de sites, onde você possa conhecer mais, saber mais da origem do porquê que o homem fala, ou porquê que a gente não sabe porquê que o homem fala. Isso tudo você vai poder encontrar lá no setor do nosso site. Então começa anotando aí, www.tomeciencia.com.br. Lá vai ter uma orelhinha Saber Mais, e aí você vai ter como fazer uma busca, porque não é só esse o programa, todos os programas a gente aqui quer estimular o conhecimento e a divulgação científica para que as pessoas possam cada vez saber mais. E se você quiser ter um contato direto com a gente, o e-mail é o seguinte, ideias@tomeciencia.com.br. Bem, eu disse que aqui que falávamos, né, no início até da língua escrita mudar, né, com a internet. Agora me ocorreu uma coisa, Faraco. A nossa língua é o alfabeto, eu falei, do alfabeto latino que a gente usa e tal. E aí vem o asiático, né, e tem um símbolo que identifica uma coisa que se junta com outra e dá uma ideia, vira uma escrita. Quantas escritas nós temos no mundo? Tanto, tal como as línguas, quase 6 mil, 5 mil? Não chega a 6 mil, 5 mil, mas a diversidade é muito grande. Quer dizer, a humanidade é muito criativa, né? Quando ela começou a escrever, e vejo isso é coisa recente na sua história, 5 mil anos, ela primeiro desenvolveu símbolos que representavam palavras, né? Depois ela percebeu que ela podia simplificar isso fazendo símbolos representando sílabas. E depois, mais ainda, ela percebeu que com poucos símbolos que representassem consoantes e vogais, ela poderia desenvolver um sistema altamente econômico no número de símbolos e eficiente na representação da linguagem escrita. Então, hoje você continua tendo todos esses três sistemas, quer dizer, o chinês, por exemplo, usa ainda o logográfico, os japoneses usam o logográfico, mas também usam os silabários, e eles têm 3 silabários diferentes, e os alfabéticos, que são variadíssimos, né? Nós temos alfabetos como o árabe, por exemplo, escrevendo da direita para a esquerda, né? O nosso latino da esquerda para a direita, o grego da esquerda para a direita, o cirílico da esquerda para a direita, o hebraico da direita para a esquerda, né? E você tem os silabários japoneses de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, a diversidade de alfabetos ou de escritas, de formas de escrita, é muito grande. E representa justamente essa capacidade que a humanidade tem de criatividade. E agora, com o mundo atual, nós ganhamos, parece, mais uma, né? Você virou VC. E abraços com colchetes, ou seja, até que ponto, André, essa mobilidade do uso da língua, quer dizer, essas modificações que vão tendo, pode influenciar na própria escrita e até na construção da língua, na modificação da língua em si? Bom, o apagamento de letras não é aleatório, né? A gente apaga muito mais consoantes, vogais que consoantes, né? Você é VC, não é OE, sabe? E isso tem a ver também com o hebraico e árabe, que não escreveram as vogais, escreveram as consoantes, mas não as vogais. Então, parece que, de alguma forma, as consoantes são o esqueleto da língua. E as vogais é a manteiga, a carne, que dá mais prosódia. Então, o que é a coisa que a gente mais perde na internet, na escrita na internet, no torpedo, no SMS, Facebook, Twitter? Prosódia. O que é prosódia? Aquela flexão da língua, se é pergunta, se é comanda, exortativo, eu acho que. Toda essa nuance na flexão da voz é perdido no nível achateado, vamos dizer.
flatland, achatado, achatado, né, o planalto, vamos dizer de alguma forma, da linguagem da internet. Então perde essa possibilidade de tal forma que a gente usa os smiley faces, né, os sorrisos e tal, mas isso não aproxima a riqueza. Então a internet escrita nunca vai substituir aquela riqueza, aquela, vamos dizer, terceira dimensão. Até o aspecto poético mesmo, estético que a língua pode ter. A né? ritma, nunca, que é um prazer nunca vai também substituir. do ser humano, da criatividade humana. E você, Silene, acha que essa coisa muda e em que aspecto? Quer dizer, essa linguagem mais corriqueira, sem falar, né, da possibilidade das interpretações, gírias. Como é que você acha que fica a língua a partir dessas questões? A língua falada? É a língua falada e eventualmente escrita, né? Porque algumas gírias a gente já escreve, né? Eu acho tudo isso mal barato. Eu acho que é a questão da criatividade, a pessoa usando a língua, né? Eventualmente, de um desses aí pode sair um Guimarães Rosa, né? Uma pessoa com uma flexibilidade linguística maior, uma pessoa que é, na verdade, o nosso Picasso da linguagem, né? Então, eu acho que há espaço para isso, isso tem a ver com o processo de aquisição, com o fato de que os jovens, que quem faz todas essas mudanças, né, que escreve VC, BJS para beijo, são os jovens, quem faz os jovens. Todo mundo ri com KKK ou com RS, né? São os jovens, e são eles, na verdade, os criadores, né, da língua, não somos nós, nós somos apenas, nós já passamos. A língua está na mão dessa juventude e como é um elemento vivo, um elemento mutável, que assim seja. Eu sou totalmente a favor de, sabe, deixar correr. É claro que isso vai ter influência na língua, mas fazer o quê? Né? É assim mesmo, pelo que fala. Posso acrescentar apenas um outro exemplo. Há também, não apenas os jovens, mas um uso de certas coisas. A arroba, por exemplo, está sendo usada politicamente quando não se quer dizer companheiros e companheiras, né? Professores e professoras. Então põe professor com arroba. Ah, mas que graça. Pronto. É mesmo. É muito mas bacana na verdade, você quando usa o arroba, você abre uma semelhança para poder achar na internet o arroba protesto, que já vira uma página específica. E já também tem uma linguagem da internet, extralinguagem utilizada, né, pela gente. Mas essas mudanças, Ruth, por que o índio brasileiro, tão massacrado pela aculturação, está se interessando, né, por resgatar? Ele, de qualquer maneira, vai ter que usar as duas, né? Porque se ele for querer estudar e ir para a universidade e tal, ele vai ter que usar o português. Mas você acha que eles estão interessados por quê? Quantas línguas indígenas, por exemplo, ainda tem com o pessoal defendendo? Bem, normalmente se diz que entre 180 e 200 línguas indígenas há sendo faladas no Brasil. Todas elas, sem exceção, dentro de um quadro tenebroso chamado de línguas em perigo de extinção, línguas ameaçadas, porque se considera que no mundo, dentro de 50 anos, haverá 90% das línguas atualmente existentes estarão extintas. Não, mas no caso, por exemplo, dos índios, eles têm a grafia também? Eles não estão, são céticos em relação a isso e estão escrevendo. E usam eles grafia? Têm grafia, as grafias normalmente as línguas indígenas são ágrafas, quer dizer, não tinham língua escrita, e nos últimos anos, nas últimas décadas, é que a maioria delas estão adquirindo escrita. E aí tem uma coisa interessante, Faraco estava falando dos alfabetos, mas em cada estado moderno, a língua que vai ser descrita, ela não tem escolha. Ela não vai ser escrita com o alfabeto ou com a escrita chinesa ou japonesa. Tem que ser com o brasileiro. E sempre que possível, com as mesmas letras. Aí por uma sonoridade, né? Pelo uso da sonoridade? Não, ou por uma questão política, uma questão do Estado político. Por exemplo, se é em espanhol, uma língua como Madijá, que são os Kulina,
foi registrada primeiro no Peru, estudada, então é escrita com J. E aqui o pessoal pensa que é Madijá. Não é, é Madijá porque é o Sim, a sonoridade é do mantida. espanhol. Bom, então esse negócio está assim. Mas eu queria, era só brevemente falar de uma outra coisa. Acabo de chegar de uma aldeia indígena no Mato Grosso, que um povo que há 40 anos, que entrou em contato há apenas 40 anos, que viviam, tinham achados de pedra e tal e coisa. Bem, hoje tem escola, os índios estão escrevendo na internet e na sala de aula, isso eu achei muito interessante, eu notei, na sala de aula estava escrito um cartazinho: proibido usar o celular durante a aula. Celular. E todos eles têm o seu computador e estão escrevendo e estão fazendo seus trabalhos de universidade na língua e em português. Quer dizer, é uma das formas de manutenção de... Também, né? Uma questão que eu queria passar para o Faraco, eu convivi com uma pessoa, a personalidade, o Barbosa Lima Sobrinho, que muitos conhecem, e ele fazia uma defesa histórica da língua portuguesa como fator de unidade nacional. Ele diz: o país só ficou grandão dessa maneira porque a gente soube preservar as línguas, considerando algumas variações fonéticas, gírias e tal. Você também compartilha isso? Como é que é a questão da localização, da abrangência do uso de língua? Essa é uma questão relativa, né? Quer dizer, a concepção moderna de Estado, ela meio que se acoplou à ideia de que um Estado deve ter uma língua. Agora, não existe no mundo nenhum Estado que tenha só uma língua. Esse que é o paradoxo. Quer dizer, você falou em 6 mil línguas. Vamos dizer que sejam 6 mil línguas, mas nós temos 190 estados. Então, como é que é isso? Né? Todos os estados são multilingües. E essa realidade multilingüe, muitas vezes, por razões políticas e ideológicas, não é reconhecida, como no caso do Brasil. Né? Nós, Tem que somar o português com essas 100 e tantas indígenas. E mais as línguas da imigração. Tem as línguas tal que se chamam holóctonas, como o pomerano, que é uma língua as línguas de alemão, imigração. não falado mais na Europa, mas ainda falado fortemente no Espírito Santo. Isso Tem que ser contado também. Daí as pessoas dizem: não, mas isso é uma língua estrangeira. Eu digo: como língua estrangeira? O cidadão não é brasileiro, registrado, com carteira de identidade, então é um brasileiro que fala pomerano. E esse reconhecimento da diversidade linguística de cada país é uma conquista histórica, né? E que nesse momento nós estamos vivendo muito, como a Ruth estava mencionando, estamos vivendo um momento com muita força na busca da promoção da diversidade, como uma espécie de reação à força homogeneizante do Estado e do poder econômico, né, que globalizou o mundo. A Silene queria falar e já estamos caminhando para o final do bloco. Vamos ver se dá para as pessoas se despedirem, mas vamos lá. Não, eu acho que essa questão de manutenção de uma língua é uma questão importante não só para quem estuda a língua, mas é uma questão muito mais abrangente, que é o seguinte: na época da colonização, as pessoas não tinham ideia de que todas as pessoas, todos os seres humanos têm algo para oferecer para o desenvolvimento da civilização, dos povos, da espécie. Hoje a gente já tem essa ideia, que não é porque você mora na Amazônia que você não tem uma contribuição maior para dar. O dia que a gente acaba com uma língua na Amazônia, e com a comunidade toda, a gente não está acabando, não é só com aquele povo e com aquela língua, a gente está acabando com todo o conjunto de conhecimento daquela comunidade, incluindo plantas, né? O conhecimento que eles têm da biodiversidade se foi. E até para o uso medicinal. Claro, para a nossa própria salvação, nós temos de manter essas pessoas todas e a língua que elas falam, porque elas, às vezes, conseguem falar coisas na língua que não são facilmente traduzidas para a nossa língua. Então, essa é uma questão muito mais ampla, né? Isso. Bem, agora não deu a palavra final nosso Andrew. E eu só vou acrescentar uma questãozinha de toque pessoal. Por que você é tão nômade? Saiu dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra e fez questão de conhecer a língua portuguesa e estudar aqui? Eu justamente me vejo em busca dessa questão de universais. O que é universal sobre o ser humano? O que tem em comum? Por exemplo, o sistema vocálica de uma língua G falado em Minas Gerais com vietnamita. O que tem a ver com a ordem de uma língua falada no Xingu com italiano? E eu acho isso interessante não apenas pela comparação, eu acho que essas línguas alóctonas, autóctonas, indígenas, românicas e tal, têm o seguinte para nos oferecer, como
a Celina acabou de mencionar, tem um conhecimento do planeta, da estação embutido. Por exemplo, os nomes dos meses, dezembro, não é o 10º mês. Não, é completamente um nome inútil. Eles, às vezes, têm nomes como o mês de plantar mandioca. Muito mais útil, né? Então, já tem embutido um certo conhecimento sobre coisas práticas de sobrevivência. Tem pistas pela história da humanidade, de onde que veio a migração. Se essas línguas têm coisas em comum espalhadas, será que houve uma migração pela Alasca, por exemplo, até América do Sul, ou chegaram nas barcas da Pacífica? E a terceira coisa que é mais importante para mim é que isso tudo reflete sobre o cérebro humano. Se essas línguas tão diversas, vietnamita e Minas Gerais, têm a mesma estrutura, será que é acidente de migração, acidente aleatória? Ou será porque o próprio mente humano, o cérebro humano, tem possibilidades limitadas? Então, só tem um número de combinações limitadas que é o código genômico que nosso ser humano, nosso cérebro oferece. Então, linguística dessa forma é uma chave, uma pista mais para a ciência cognitiva. E por isso eu sempre estou andando buscando mais pistas nessa odisseia. Interessante. Bem, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, colaborando com esse conhecimento para o nosso público. Agradeço, claro, que a audiência de você que está aí nos assistindo. Um abraço e até a próxima.